A vida dos primeiros humanos não era nada simples. Eles dependiam da força coletiva para enfrentar os inúmeros perigos da pré-história: predadores ferozes, mudanças climáticas e a eterna luta pela comida. Sozinho, um indivíduo dificilmente sobreviveria. Por isso, formar grupos e viver em comunidade se tornou uma estratégia essencial de sobrevivência. Dividiam tarefas, protegiam uns aos outros durante a noite e, juntos, tinham mais chances de encontrar caça ou coletar frutos. Mas a convivência próxima também trazia seus problemas. Quanto mais os grupos cresciam, mais surgiam conflitos de interesse. A disputa por comida, espaço dentro das cavernas e até pelo direito de se relacionar com determinados parceiros podia gerar tensões. O que para nós hoje pode parecer banal, naqueles tempos poderia ser a diferença entre viver ou morrer. Assim, os primeiros sinais de violência entre humanos começaram a aparecer, transformando a vida em grupo em um equilíbrio frágil entre cooperação e rivalidade. E você, já parou para pensar nisso? A humanidade sempre caminhou entre a união e o conflito. Deixe aí nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos da nossa jornada pela história da humanidade. Voltando ao nosso tema, é importante imaginar a cena. Pequenos bandos, de 20 a 30 indivíduos, vagando pelas planícies africanas. Não existiam leis, nem regras escritas. O que regulava a convivência eram instintos, força física e alianças construídas dentro do grupo. Quem tinha mais poder ou mais aliados conseguia mais comida e até mais parceiros reprodutivos. Quem não tinha força, muitas vezes ficava à margem, lutando para conseguir seu espaço. Essas tensões podem ter sido o primeiro passo para o surgimento da violência entre os nossos ancestrais. Estudos de fósseis mostram indícios de ferimentos provocados por ferramentas de pedra, não por acidentes naturais. Isso sugere que, mesmo nos primórdios, a agressividade não era apenas dirigida contra predadores, mas também contra outros humanos. O primeiro assassinato da história pode ter acontecido justamente em um contexto como esse. Uma disputa, por território, alimento ou pelo direito de se reproduzir. Além disso, a necessidade de cooperação nunca anulou completamente a competição. Pelo contrário, os dois aspectos coexistiam. Os grupos precisavam se unir para caçar grandes animais, mas essa mesma união podia se desfazer quando chegava a hora de dividir a carne. Essa contradição moldou o comportamento humano desde o início. Somos ao mesmo tempo seres sociais e competitivos. Com o tempo, essas experiências coletivas ajudaram a formar as bases da organização social que conhecemos hoje. Mas não podemos esquecer que antes de surgir a ideia de justiça, lei ou moralidade, as relações humanas eram guiadas por impulsos básicos: sobrevivência, desejo e medo. E foi nesse terreno fértil de emoções cruas que a violência encontrou espaço para se manifestar. Quando falamos em primeiro assassinato da humanidade, pode parecer apenas uma metáfora. Mas a ciência já encontrou fortes indícios de que isso realmente aconteceu. A arqueologia e a paleoantropologia vêm revelando, ao longo das últimas décadas, provas impressionantes de violência intencional entre nossos ancestrais. Ossos marcados, crânios quebrados e ferramentas manchadas de sangue fossilizado contam uma história sombria, que nos mostra que a morte pelas mãos de outro ser humano não é algo recente. Um dos achados mais famosos foi feito na Espanha, no sítio arqueológico de Cima de los Huesos, conhecido como o Poço dos Ossos. Ali, pesquisadores encontraram um crânio de cerca de 430 mil anos, com 2 perfurações idênticas. As análises mostraram que os ferimentos não poderiam ter sido causados por um acidente. O golpe foi repetido, direcionado ao mesmo ponto do crânio, com a clara intenção de matar. Esse pode ser considerado o mais antigo assassinato já registrado na história da humanidade. Outro exemplo vem da África, berço da nossa espécie. Restos fósseis encontrados na região do Quênia revelam marcas de cortes em ossos humanos
que coincidem com o tipo de ferramenta de pedra usada na época. Essas marcas sugerem que o corpo não apenas foi morto, mas também manipulado após a morte. Isso abre duas hipóteses perturbadoras: um homicídio seguido de algum tipo de ritual, ou até mesmo episódios de canibalismo entre os primeiros grupos humanos. Essas descobertas mostram que a violência entre humanos não surgiu com a civilização, nem com a invenção das armas de metal. Ela já fazia parte da pré-história, moldando a forma como os grupos se organizavam e interagiam. O assassinato, nesses contextos, podia ser visto como um recurso para eliminar rivais, punir desobediências ou simplesmente garantir acesso a mais recursos, como alimento e parceiros. E aqui surge uma reflexão importante. Se a violência está registrada nos fósseis, isso significa que ela faz parte da nossa trajetória evolutiva. Muitos pesquisadores defendem que o instinto de agressividade, herdado de nossos ancestrais, ajudou a humanidade a se adaptar em ambientes hostis. Ao mesmo tempo, esses episódios de morte violenta também podem ter impulsionado a criação de regras e alianças que mais tarde dariam origem à ideia de sociedade. O mais impressionante é pensar que, mesmo sem escrita, sem registros e sem memória coletiva, essas histórias de sangue ficaram gravadas nas rochas e nos ossos. Cada golpe, cada ferimento fossilizado é um testemunho silencioso de que a humanidade carrega, desde os primórdios, a dualidade entre cooperação e violência. Essas evidências arqueológicas não contam apenas como alguém morreu. Elas revelam como viviam os nossos ancestrais, o que temiam, o que desejavam e até o que estavam dispostos a fazer para sobreviver. E ao olharmos para trás, é impossível não pensar: a violência que vemos hoje no mundo não seria apenas um eco distante desse passado pré-histórico? Agora precisamos olhar para o porquê. O que poderia levar um ser humano primitivo a matar outro? Afinal, naquela época, a sobrevivência já era extremamente difícil. Enfrentar predadores, caçar, buscar abrigo e sobreviver às mudanças climáticas exigia cooperação. Então, por que arriscar a estabilidade de um grupo eliminando um de seus membros? A resposta pode estar justamente na natureza instintiva e competitiva da vida pré-histórica. Os primeiros humanos viviam em bandos pequenos, nos quais cada indivíduo representava tanto uma força quanto uma ameaça. Os conflitos podiam surgir por diversos motivos, mas os mais prováveis eram três: disputa por recursos, poder dentro do grupo e rivalidades ligadas à reprodução. O alimento era escasso. Se um membro do grupo comia além da conta ou tentava se apropriar de algo que os outros julgavam coletivo, isso poderia ser visto como um risco à sobrevivência. Um golpe certeiro contra o rival não apenas eliminava a ameaça, mas também servia de exemplo para os demais. Mesmo em bandos pequenos, havia hierarquias. Alguns indivíduos, mais fortes ou mais astutos, assumiam papéis de liderança. Esses líderes garantiam acesso privilegiado à comida, abrigo e parceiros sexuais. Mas, onde há poder, há também contestação. O primeiro assassinato pode ter sido fruto de uma tentativa de derrubar um líder ou de manter-se no topo da hierarquia. A sobrevivência da espécie dependia da reprodução, e as mulheres em idade fértil eram um recurso precioso e limitado. Estudos em primatas como chimpanzés e gorilas mostram que brigas violentas, e até fatais, acontecem pela posse de fêmeas. É muito provável que o mesmo tenha ocorrido entre os primeiros humanos. Um assassinato poderia eliminar um rival direto e garantir maior sucesso reprodutivo. Além desses fatores, não podemos descartar o impacto das emoções primitivas. Raiva, ciúme, medo e vingança já existiam, ainda que em sua forma mais instintiva. Imagine a tensão de viver lado a lado, em abrigos improvisados, compartilhando riscos e escassez. Bastaria um conflito mal resolvido para que a violência explodisse em sua forma mais extrema. Outro ponto relevante é que o assassinato, por mais sombrio que pareça,
pode ter tido um papel funcional na evolução social. Em certos contextos, eliminar um rival poderia fortalecer a coesão do grupo, garantir disciplina ou até mesmo preservar recursos vitais. Assim, o ato de matar não era apenas um impulso, mas também uma estratégia de sobrevivência. Em suma, o primeiro assassinato da humanidade não foi fruto de maldade gratuita, mas sim da combinação entre instinto, necessidade e oportunidade. A mesma inteligência que permitia aos primeiros humanos criar ferramentas e caçar em grupo também os tornava capazes de planejar, avaliar riscos e decidir quando eliminar alguém poderia trazer vantagem. E isso nos leva a uma pergunta inquietante. Será que a violência faz parte da própria essência humana? Ou é apenas uma herança de tempos em que a sobrevivência justificava tudo? Se até agora falamos sobre as provas e as possíveis causas do primeiro assassinato, chegou a hora de entender suas consequências dentro do grupo. Porque matar alguém, mesmo na pré-história, não era um ato sem peso. A morte violenta de um membro alterava não apenas a rotina imediata, mas também as estruturas sociais e emocionais de toda a comunidade. Imagine um pequeno grupo de caçadores-coletores vivendo em cavernas ou abrigos improvisados. Eram bandos de 20 a 30 indivíduos, muitas vezes parentes entre si. Cada pessoa tinha um papel. Os mais fortes caçavam, outros coletavam frutos, alguns cuidavam das crianças ou protegiam os abrigos. Quando alguém era eliminado, o grupo não perdia apenas um corpo, perdia força de trabalho, segurança e muitas vezes parte de sua própria identidade. O assassinato criava um ambiente de desconfiança. Se alguém foi morto por outro membro, como saber quem seria o próximo? Isso forçava os sobreviventes a repensarem suas alianças. Talvez formassem subgrupos para se proteger, ou até isolassem o assassino. Em alguns casos, o medo poderia fragmentar completamente a comunidade, tornando-a mais vulnerável a predadores e inimigos externos. Curiosamente, o assassinato pode ter sido também um gatilho para a criação das primeiras normas sociais. Quando um crime acontecia, o grupo precisava decidir o que fazer com o culpado: expulsá-lo, puni-lo ou aceitá-lo de volta. Essas decisões coletivas plantaram a semente do que, milhares de anos depois, chamaríamos de leis. Em outras palavras, a violência forçou os primeiros humanos a buscar formas de controle social. Se a morte aconteceu como resultado de uma disputa por liderança, o impacto era ainda maior. A eliminação de um chefe ou rival alterava completamente a hierarquia. Isso podia gerar mais estabilidade se o grupo aceitasse o novo líder, ou caos se outros resolvessem disputar o poder. Assim, o primeiro assassinato não era apenas uma tragédia, mas também um ponto de virada na dinâmica do bando. Muitos especialistas acreditam que os primeiros humanos já tinham a capacidade de sentir luto. A perda de alguém próximo, ainda mais de forma violenta, poderia gerar tristeza, raiva ou até desejo de vingança. Essas emoções moldavam a forma como os grupos se relacionavam e possivelmente deram origem a rituais de despedida, que mais tarde se transformaram em práticas funerárias. Outro impacto possível é que o assassinato atuava como um filtro social. Indivíduos mais agressivos ou inteligentes conseguiam impor sua vontade. Em contrapartida, grupos que aprendiam a controlar essa violência talvez fossem mais bem-sucedidos em sobreviver. Nesse sentido, a violência não era apenas destrutiva, mas também modeladora da evolução cultural. Em resumo, o primeiro assassinato foi mais do que um ato de violência individual. Foi um divisor de águas para a sociedade humana. Ele marcou o momento em que os grupos precisaram aprender a lidar com a ameaça interna, não apenas com os perigos da natureza. E isso nos leva à próxima questão. Será que esse evento moldou a própria essência da humanidade, deixando marcas que carregamos até hoje? O primeiro assassinato da humanidade não ficou apenas no passado remoto. Ele deixou marcas profundas que se estenderam até os dias atuais. A violência, ao mesmo tempo que destruiu vidas, também moldou culturas, instituições e comportamentos que definem quem somos. Os estudiosos acreditam que,
Assim como a cooperação foi essencial para a sobrevivência dos grupos, a violência também desempenhou um papel. Os conflitos ajudaram a selecionar líderes, redefiniram territórios e criaram mecanismos de defesa coletiva. Essa mistura de colaboração e rivalidade foi um motor poderoso para a evolução social. Do assassinato primitivo às primeiras punições coletivas, podemos ver o embrião do que se tornaria a justiça. A necessidade de conter a violência interna levou ao surgimento de normas, costumes e séculos depois de leis escritas. Ou seja, aquilo que começou como um crime bárbaro pode ter sido o ponto de partida para a criação de sistemas jurídicos que hoje regem o mundo. Outro legado foi a forma como a violência passou a ser ritualizada. Em muitas culturas ancestrais, guerras, sacrifícios e até duelos eram vistos como práticas legítimas, reguladas por regras sociais ou espirituais. O que antes era puro instinto, começou a ganhar um sentido simbólico, conectando-se com crenças religiosas e tradições culturais. Até hoje, os impulsos de agressividade coexistem com os de cooperação. Somos uma espécie capaz de atos de amor profundo, mas também de crueldades inimagináveis. Muitos antropólogos defendem que esse paradoxo tem raízes diretas nos primeiros atos de violência registrados entre nossos ancestrais. O assassinato, portanto, não é apenas um episódio da pré-história. Ele está gravado no nosso DNA social. Ao analisarmos o primeiro assassinato da humanidade, percebemos que ele não foi apenas um episódio isolado, mas sim um marco que mudou o rumo da nossa espécie. Ele mostrou que a maior ameaça para o homem poderia vir do próprio homem, mas também deixou um legado. A busca por controle, justiça e equilíbrio em sociedades cada vez mais complexas. E agora eu quero saber de você. Você acredita que a violência é um instinto inevitável da humanidade? Ou que podemos superá-la com cultura e educação? Responda nos comentários. E não se esqueça de me dizer de qual cidade você está assistindo este vídeo. Se gostou dessa reflexão, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios sobre os mistérios da pré-história.